vamos fazer um blocão agora dos presidenciáveis. Acho que a gente podia tratar ainda nesse primeiro bloco. A gente estica aqui e o Andreasa vai trazer algumas notícias importantes também do que vem rolando aí nos bastidores, tá certo, Andreasa? Olha só, vamos começar com o Alckmin. Um dia após o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, afirmar que uma eventual candidatura do apresentador de TV Luciano Huck seria bom para o país, entrevista que ele concedeu aqui à Jovem Pan, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje em um evento em Brasília que não faz o perfil de showman e que inclusive já foi apelidado de picolé de chuchu. O tucano reforçou que a política brasileira precisa de construtores e não gladiadores. O que você achou da declaração do construtores? Sem dúvida nenhuma. Às vezes é preciso gladiadores também, Patrick Santos. E essa eleição será, em certo sentido, para gladiador. O Geraldo Alckmin, evidentemente, não vai confrontar o Fernando Henrique. Não tem nada a ganhar com isso. O Fernando Henrique deu a entrevista aqui para nós, apresentou sua opinião, claramente entusiasmado, segundo a minha leitura, com a possibilidade do Huck, mas com boas palavras relativamente ao Geraldo Alckmin, de modo geral. E o fato é o seguinte, Alckmin é presidente do PSDB, o Fernando Henrique é presidente de honra. Uma coisa vale tudo, a outra não vale nada. Ser presidente de honra do PSDB não significa nada. A influência objetiva do Fernando Henrique sobre a vida partidária, tudo bem, tem uma questão moral, prestígio, mas a influência objetiva, voto, alcance, ele não tem mais. E não tem mais, inclusive em decorrência de uma análise que a Vera fez ontem aqui no programa, ele não fez mais porque ele se colocou na condição de ex-presidente, mesmo num outro patamar. Entendeu? Ele saiu da vida pública partidária rame-rame, essa do dia a dia. O Geraldo Alckmin, por sua vez, tem o controle do partido. O partido é presidido por ele. Mas tem insatisfação porque ele não decola, ele é presidente do partido. Ele controla o tesouro do partido, é o tesoureiro, controla a tesouraria do partido. Assim como o Aécio era em 2014. Isto basta, se ele não for incompetente, basta para que ele seja o candidato do partido e para que vença essas turbulências normais agora, e essas questões normais do cara que tem 8% e passa a ideia de que não decola. E ele vai dizer, não decola para quê? Para me abaterem? Assim tá bom. Então, é um mar navegável, segundo o Geraldo Alckmin. Não esperem. Ninguém tem entusiasmo, ninguém vai ser apaixonado. Apaixonado pelo Geraldo Alckmin. Não existe isso. O Geraldo Alckmin é o resta um. Nem a dona Lu. Não sei, não. O Geraldo Alckmin é o resta um. É aquele voto em que o sujeito vota porque não tem outro. O que você acha disso, Vera? Aliás, você tratou disso hoje no Jornal da Manhã, falando essa questão se ele decola ou não, os efeitos que isso pode ter, enfim, como é que a especulação política vem... Falei disso na coluna de hoje, falei aqui no Jornal da Manhã, o Andreasa circulou, esteve também cobrindo, enfim, participando de um evento importante que reuniu empresários, setor financeiro e outros políticos, governadores, integrantes do governo Michel Temer. Tinha ali toda a representação que vai ter importância no xadrez eleitoral. A nossa entrevista repercutiu muito lá ontem, hoje, e os empresários com os quais eu falei, governadores com os quais eu falei, funcionários do governo, falei com bastante gente que participou do primeiro dia da conferência, a gente vai tratar disso mais à frente, mas o que eles diziam, o impressionismo que eu colhi ali, era de um certo incômodo semelhante ao do Fernando Henrique. As pessoas têm em relação ao Geraldo Alckmin essas boas palavras que o Fernando Henrique tem, essa é a impressão que o Andreasa tem de que ele é uma espécie de resta um, mas existe um medo subjacente, Patrick, de que ele não consiga ter fôlego para chegar lá, para ser o resta um. E aí as opções colocadas seriam muito piores. Então eles ficam à procura de alguém que tivesse mais predicados que o Geraldo Alckmin para vocalizar algum discurso novo e aí sim ser um candidato eleitoralmente mais competitivo. Eu não tenho a menor dúvida, acho que o Fernando Henrique também não tem a menor dúvida, ninguém tem a menor dúvida de que o Alckmin já é o candidato do PSDB. Sim. A dúvida, a meu ver, são duas, as dúvidas são duas. A primeira é se ele vai conseguir uma aliança ampla, robusta, com todo mundo junto com ele, no mesmo barco. E a segunda é, se com isso ou sem isso, ele vai ser um candidato capaz de chegar ao segundo turno
porque as pessoas vão gostar dele, apesar dele não ser um showman. Hoje o Fernando Henrique, visivelmente a partir do mal-estar que gerou a entrevista, publicou na página dele uma vacina ali, tentando editar a entrevista de modo a mostrar as qualidades do Alckmin que ele elencou. Então diz assim, o post do Fernando Henrique: FHC diz que Geraldo Alckmin acalma o Brasil. Verdade. E destaca 4 qualidades. É experiente, é uma pessoa simples, fala claramente e é austero. Verdade. São realmente predicados, realmente ele disse. Ele disse isso mas claro, né? Você não colhe entusiasmo de nenhuma dessas declarações. E me chamou a atenção que na própria entrevista ele trouxe o Luciano Huck em vários momentos. Claro, você fez a pergunta, né? Mas depois ele foi trazendo ao longo de outras respostas. Luciano. Então, essa dicotomia ficou muito clara e ela não é do Fernando Henrique, ela está presente também nesses outros setores que querem um candidato ao centro. O que você acha, Amadou? Vejam só que contradição, né? O Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra do PSDB, fica dando entrevista, colocando, digamos assim, uma posição de cunha, de dissensão, de divisão no próprio partido. Eu me lembro claramente ano passado, quando o Alckmin assumiu a presidência, que nós conversamos aqui, e que a primeira missão, né, seria unificar o PSDB, né? Que o próprio PSDB é um balaio de gatos. E se você tem o Fernando Henrique já do outro lado, já pregando, né, a dúvida, porque evidentemente há uma dúvida com relação ao Geraldo Alckmin, as dificuldades são maiores ainda. E é engraçado que o presidente Fernando Henrique Cardoso, volta e meia, e dos seus escritos, ele prega a união do PSDB, a conciliação, a convergência. Mas a prática dele me parece que está outra. Principalmente com relação ao Luciano Huck. A questão que eu coloco do Luciano Huck é o seguinte, eu imagino que em 2018, se a gente tiver uma mudança de 20% no elenco político, ou seja, principalmente no legislativo, se a gente tiver uma mudança de 20% no parlamento, já é um lucro enorme. Nós temos aí uma bela alavanca para começar algumas transformações. Você tem que ter na presidência da República alguém com muita experiência legislativa, com muita experiência de negociação no Congresso. Chegou ali o Luciano Huck, que não tem nenhuma experiência no trato da política, zero, da política institucional, e já num cargo de presidente da República num país que é presidencialista, em que ele tem que dialogar com o Congresso, não tem zero. Isso aí só tem um nome, é arrivismo, oportunismo. Porque do ponto de vista do partido PSDB do Fernando Henrique, a única coisa explicável de você falar no Luciano Huck era o fato dele ser um cara popular, de ser um artista, e assim você arregimentar votos. O Luciano Huck não passa do tiririca, é o tiririca do PSDB. Essa que é a verdade. Então, eu acho que, na minha modestíssima opinião, eu concordo com o Geraldo Alckmin. O povo brasileiro está cansado de montanha-russa. O povo brasileiro precisa de alguém realmente experiente. O Geraldo Alckmin, olha só, não estou fazendo defesa nenhuma dele, não. Mas o fato venéreo. Ele foi governador de São Paulo em mais de um mandato e não é à toa que ele foi reeleito. Entendeu? Eu acho que alguma competência ele tem. E dentro dos nomes que tem por aí, você não pode dizer que ele é um mau nome. O problema é você fazer uma campanha de ganhar a população, né, para o melhor candidato. No caso do PSDB, o candidato dele que deve ser o Geraldo Alckmin. Tem que ganhar a população e não começar já dando bola nas costas, como fez o Fernando Henrique na entrevista sensacional que ele deu ontem para a Vera e para o Vila lá, entendeu? E para o Thiago.